Fala pessoal, boa tarde, sexto ano. Vamos dar início aqui à correção dessa atividade dos climogramas, beleza? Bom, foi passado para vocês aí vários climogramas, né? Para vocês acharem pra gente aqui, ó, o tipo de clima, precipitação máxima e mínima e os meses e a temperatura máxima e mínima e os meses, né? Vamos fazer isso daqui então. Tá, como que a gente acha o tipo de clima? O tipo de clima a gente acharia aqui na própria apostila de vocês, página 382. A primeira cidade que eu estou olhando é Edmonton, no Canadá. Qual é o tipo de clima de Edmonton? Clima polar, tá? Bem simples aqui. Então, clima. Vou desligar meu caps. Clima polar. Tá, primeiro a gente começa com precipitação, depois temperatura, tá? Lembrando, pessoal, precipitação, tá? Ixi, ficou muito grosso isso daqui, deixa eu mudar. Então, ó, precipitação, tá? Vai ser as barras, deixa eu mudar a cor, as barras azuis, tá? Precipitação, barras azuis. E a temperatura vai ser a linha vermelha, beleza? A gente tem duas escalas. A precipitação ela vai ser medida na escala da esquerda e a temperatura vai ser medida pela escala da direita, beleza? Então essa escala da esquerda que ela varia de 0 a 200 milímetros, beleza? E a escala da temperatura ela vai variar de menos 20 graus Celsius até 20 graus Celsius positivo, tá? 20 graus negativo até 20 graus positivo, beleza? Então vamos lá, começando por precipitação. A gente sabe que precipitação são as barras. Qual que é a maior? Bom, é fácil, né? Visualmente aqui já dá pra gente ver que a maior vai ser essa daqui. Beleza? Ela é do mês de junho, certo? Ah, como que sabe que é do mês de junho? Tá aqui, ó, o Jotinha aqui, ó. Beleza? Confundi a confundi a ferramenta. Essa ferramenta aqui ela é bem confusa. Então tá aqui, mês de julho, na verdade, tá? Nossa, confundi de novo. Coloquei uma cor muito escura. Agora sim, certo? Mês de julho. Como que sabe? É só ir pela ordem. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, tá? Bom, então se é mês de junho, primeira coisa que eu vou colocar aqui. Em vez de eu colocar aqui, já vamos colocar o mês aqui. Opa, cá, julho. Beleza? Tá, e julho ele teve quanto de precipitação? De novo, vamos pela escala aqui, né? Pelo eixo Y. A nossa escala ela vai de 0 a 200. A gente percebe, essa daqui é a linha dos 100 milímetros, tá? Essa daqui é a linha dos 100 milímetros. A gente percebe que ele quase chega ali nos 100 milímetros, mas não chegou, tá? Ele está um pouquinho abaixo. Então a gente pode colocar aqui que o máximo. Opa, o máximo seria, por exemplo, 95 milímetros, ok? Vou colocar tudo junto aqui para ficar na mesma linha. Então tem 95 milímetros, mostrado por essa barrinha, no mês de julho. E a mínima, qual que é a mínima? A mínima a gente tem que medir, tá? A gente percebe que esses meses aqui, ó, de fevereiro, de março, de outubro, novembro e dezembro, eles são parecidos, né? Vamos pegar aqui essa linha. Deixa eu diminuir essa. Vamos pegar aqui o de janeiro, ó. Vamos passar uma linha aqui em janeiro. Tentar deixar ela aqui o mais reto possível. Mais ou menos aqui. Então, por aqui dá pra gente ver que dezembro e novembro a gente pode eliminar. E março também a gente pode eliminar. A gente percebe que a diferença é pouca entre esses meses, né? Novembro, dezembro, fevereiro e março, a diferença é pouco. Mas só que a menor aqui é de fevereiro mesmo, beleza? Fevereiro quanto? A gente percebe que a linha dos 50 milímetros, que é essa daqui, deixa eu passar uma linha aqui nos 50 milímetros. A linha dos 50 milímetros, ela tá aqui, beleza? Todas essas aqui tá abaixo, né?
Se essa daqui é 50, a gente pode colocar que a metade dela, mais ou menos aqui, vai ser 25. Ficou um pouco torto ainda, mas tudo bem. Então a gente pode colocar que essa metadinha aqui ela é 25. Tanto essa como essa como essa tá abaixo de 25, tá? Mas só que tanto março, novembro e dezembro tá abaixo de 25, mas está acima do mês de fevereiro. Então a gente pode colocar aqui, se aqui é 25, se na linha preta é 25, aqui pode ser, a gente pode colocar um 20 ou aqui um 20, não sei, né? Lembrando que é aproximado, tá? Então a gente pode colocar aqui como 15 milímetros para fevereiro, tá? Então a gente tem aqui precipitação, a mínima 15 milímetros, que é do mês de... Opa, errei. Do mês de fevereiro. Oh, caramba. Tô apanhando aqui, gente. Dá. Aí. Fevereiro. Ficou feio. Eu vou abreviar. Fevereiro. Tá? Então a primeira linha aqui já tá resolvida. Vamos agora para a temperatura. Lembrando que a temperatura a gente vai resolver pela escala da direita, tá? Então ela vai variar de negativo de 20 graus Celsius para positivo de 20 graus Celsius. Tá? Qual que é o máximo? Vamos puxar aqui a ferramenta, passar essa linha aqui, a gente percebe que o máximo está aqui, ó. Aqui é o máximo. Então é bem visual, bem fácil de visualizar. O máximo da temperatura é no mês de julho, tá? É no mês de julho também. Então aqui o mês vai ser julho, mas julho quanto? A gente percebe que está entre o 10 positivo e o 20 positivo. Tá mais ou menos aí no meio? Tá mais ou menos no meio, né? Dá pra falar que tá mais ou menos no meio. A metade, entre 10 e 20, a metade seria ali o 15, né? O meio do caminho seria o 15. Então dá pra gente, pra ficar mais visual, a gente colocar aqui como temperatura 15 graus Celsius, 15 graus Celsius, no mês de julho. E a mínima, pessoal, mínima, qual que é o mês? A mínima, dá pra gente ver que tanto janeiro quanto dezembro, elas são aproximadas. Vamos puxar aquela linha de novo. Vamos pegar aqui de dezembro, de janeiro, quer dizer. Tentar deixar o mais reto possível. A gente percebe que aqui janeiro e dezembro, elas são bem relativas, né? São bem parecidas. Mas de janeiro tá mais próximo, né? Tá mais baixa. Então a gente pode colocar aqui que o mês... Vamos primeiro aqui no mês. O mês vai ser janeiro, tá? Vou abreviar também o janeiro. Mas quanto? Janeiro é quanto? A gente percebe que a temperatura agora é aqui, tá? A gente está medindo pela escala à direita. Ela tá abaixo de 10 e acima de 20. Negativo, tá? Bom, ela tá mais próxima do 10 ou mais próxima do 20? Vamos passar a linha novamente aqui. Deixar o mais reto possível. Ela tá mais próximo do 10, né? Então, lembrando que aqui é decrescente, tá? Então, de 20 ele vai descendo, descendo, descendo até o 10. Bom, se ele tá mais próximo do 10, a gente fala que ele tá após o 15, né? Menos de 15. Pode ser aí um 14, um 13. Então, a gente vai colocar aqui... Vamos definir como 13, né? Menos 13 graus Celsius. Feito? Essa daqui é a resolução do primeiro climograma. Nos próximos aqui eu não vou explicar tão assim detalhado não, né, pra gente não perder tanto tempo, o vídeo não ficar imenso. Então vou ser um pouco mais sucinto aqui na explicação. Vamos lá de novo. Agora a gente está em Atlanta. Atlanta, vamos lá na apostila. Procura Atlanta aqui, que já vai estar aqui do lado, ó. Atlanta ele é o clima subtropical. Então, subtropical. Precipitação. Qual que é o máximo e a mínima de precipitação em um mês? O máximo de precipitação a gente percebe seguindo, vendo aqui que a nossa escala agora ela vai de 0 a 240 milímetros de precipitação e de temperatura ela vai de 0 graus a 30 graus, tudo positivo, né? De 0 a 30 graus.
É, a, tendo como base essa linha aqui dos 120 milímetros, a gente vê que o único que ultrapassa os 120 milímetros é o mês de julho. Então a gente já percebe aqui que o mês vai ser julho. Quanto em julho? É o único que passou os 120, mas ele está abaixo de 160. A gente pode colocar aí entre 120 e 160, tem uma diferença de 40. Bom, vamos colocar 130 milímetros, tá bom? 140 seria um pouco mais. 130 milímetros. Opa. 130 milímetros de precipitação, tá? Para o mês de julho em Atlanta. Esse seria o máximo. E o mínimo ele já está um pouco mais complicado, porque a gente percebe, traçando aqui, não precisa nem traçar essa linha, vamos usar essa linha aqui do 80 milímetros. A gente percebe que o mês de abril e o mês de outubro são os gráficos, né, as barras mais baixas que a gente tem. Então a gente sabe que é um desses dois. Dando um zoom aqui, a gente percebe que a mais baixa vai ficar para abril, tá? Pouca coisa de diferença para abril para outubro, mas a mais baixa vai ser abril mesmo, tá? Poderia ter dado um zoom até maior ali, mas tudo bem. Então tá, o mês aqui. Abril. Abril quanto? Tá um pouquinho acima de 80, bem abaixo de 120. 80, vamos de 85 aqui. Então a precipitação, a chuva, né, do mês de abril, que é o mínimo do ano, 85 milímetros. Feito. Temperatura agora. Temperatura, o máximo. Dá pra ver que tem um topinho aqui fazendo aqui no mês de julho também, tá? Tô vendo como que eu tô vendo isso daí. A gente percebe, ó, esse topinho aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Tá vendo? Então essa daqui é no mês de abril. De abril não, de julho. Olha eu falando coisa errada. No mês de julho a gente percebe que tem um pico aqui de temperatura, tá? Deixa eu tirar esse zoom. Opa. Aí. Então, temperatura é o próximo. Você abriu. Abriu quanto? Ele está acima de 25 graus, tá? Agora a gente está usando a escala à direita. Ele está acima de 25 graus, só que está abaixo de 30 graus. Bom, ele está entre 25 e 30, são uma diferença aí de 5 graus. Vamos colocar para ele 26, seria mais colado. 27 graus. Então, 27 graus Celsius de temperatura, tá? Isso aqui não é muito o símbolo de graus. O símbolo de graus não tem esse tracinho aqui embaixo, tá? Isso aqui seria mais ou menos um 27º, mas a gente está usando como graus isso daqui, tá? Não tem o outro, né? Esse teclado não tem. Então vou usar como o esse recurso aqui mesmo. E o mínimo? O mínimo, a gente percebe que ele vai atingir nessa curvinha aqui, ó. Novamente, vamos dar uma olhadinha aqui com o zoom. Ele vai atingir nessa curvinha aqui no mês de janeiro, tá? Então a gente já percebe aqui que a mínima é no mês de janeiro. Tô ficando gripado. Tá, mas quanto que é? Quanto que é essa temperatura? Ela tá entre 5 graus e 10 graus. Ela tá mais próximo de 5 do que de 10. Então, para ser 5 teria que estar na barrinha, né? Como não tá, a gente pode colocar aí 7 graus Celsius. Positivo, tá, gente? 7 graus Celsius. Feito, terminar na Atlanta, vamos pro próximo. Tixi, Rússia. Olha os nomes da cidade, esses nomes complicados. Vamos voltar para a apostila e procurar isso daí, essa cidade. Aqui. Tixi, Rússia, o clima dele é clima frio. Primeira coisa, então, tipo de clima, frio. Pronto. Primeira atividade já está feita. Tá, vamos lá, precipitação e temperatura. Primeiro, precipitação, sempre. Essa tá bem visual, tá bem fácil de ver que a maior barra é a barra de dezembro, tá?
Então, no mês aqui, eu vou colocar dezembro, vou abreviar também, dezembro. Quanto que tá dezembro? Lembrando que é aqui na barra esquerda. A dezembro, a precipitação de dezembro, as chuvas, né, de dezembro, está entre 40 e 50 milímetros. Bem mais próximo da barra de 50 do que da barra de 40. Então, a gente, um pouquinho abaixo da barra de 50. A gente pode colocar uns 48 milímetros. 48 milímetros. E a mínima? A mínima também tá bem fácil aqui de identificar, tá bem visual, que a gente percebe que é a única barra que vai chegar na linha dos 10 milímetros aqui, tá? Então é o mês de abril. E a gente já percebeu também que são apenas 10 milímetros, né? Já vamos colocar aqui, ó, 10 milímetros no mês de abril. Feito. Temperatura agora. Máximo da temperatura. Também tá bem visual, bem fácil de ver aqui. Que o máximo tá nesse topinho aqui, ó. Tá? Entre... Deixa eu ver quais são... me perdi. Tá, mas é essa... Vamos se basear por essa barra aqui. A barra maior é o que tem o topo da temperatura. Qual que é a barra maior? Agosto. Então a maior temperatura aqui tá no mês de agosto. Vamos abreviar também. Quanto? A temperatura está em quanto? Lembrando agora, vamos ver aqui como que varia a escala de graus dessa cidade russa aqui. O mínimo é negativo de 40 graus e o máximo é 10 graus, tá? Vendo que essa temperatura ela tá entre 0 e 10, mais próximo de 10 do que de 0, a gente pode falar aí que está em torno de 8, 9, vamos ficar com 8 graus. Então, o máximo de... Meu Deus, frio, né? O máximo de temperatura nessa cidade é 8 graus. Errei. 8 graus Celsius. E o mínimo? O mínimo a gente percebe que ela faz essa curvinha aqui, né? Igual lá na outra. Deixa eu até ver, é bem próximo. A curvinha que ele faz é bem relativo, bem parecido. A gente percebe essa curvinha aqui, que vai fazer esse fundinho, né? No mês de janeiro, então o mês aqui vai ser janeiro, abreviado. Quanto? Ela tá entre menos 40 e menos 30. Mais próximo de menos 30 do que menos 40, né? Então, menos 30 e... 32, né? Porque seria de menos 40 até menos... uns 32, 31, 32. Vamos colocar menos 32. Negativo de 32 graus. Negativo 32 graus Celsius. Concluímos aqui Tixi, na Rússia. Vamos para o próximo. Lhasa, no Tibete, na China, né? Novamente, vamos para a apostila, procurar essa cidade. Acho que já é aqui, ó. Clima de altas montanhas. Tipo de clima, altas montanhas. Precipitação. Essa daqui a gente percebe que é um local que tem poucas chuvas durante o ano. Ó, entre janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, praticamente não tem chuva nenhuma, né? A gente vai começar a ter chuva ali a partir de maio em diante até agosto já tá acabando também as chuvas nessa... Agosto não, outubro. Outubro já tá acabando as chuvas nesse território aí da China, nesse território chinês. A gente percebe, tá bem fácil aqui de identificar, que julho e agosto são os maiores níveis de precipitação, de chuva, né? A gente percebe que a barrinha de agosto está um pouco acima, então a gente já tem o mês que é agosto. Agosto quanto? Ele tá entre 100 e 150 milímetros, né? Tá entre 100 e 150, mas tá mais próximo de... Pô, tá praticamente no meio ali, né? O meio seria mais ou menos aqui. Vamos tentar traçar uma reta. Ficou um pouco torto. Tá muito grossa essa linha nossa aqui. Mais ou menos aqui... Oh, tô errando. Mais ou menos aqui o meio. A gente passa essa... O meio entre 150 e 100 seria 125. Vamos arredondar, né, para ficar visual, para ficar fácil. Vamos colocar como 125 milímetros nesse mês de agosto.
125 milímetros. E o mínimo? O mínimo a gente pode escolher aqui, né? Qualquer um desses daqui, ó. Se for janeiro tá certo, fevereiro tá certo, março a gente já percebe que tem uma barrinha surgindo ali. Novembro a gente percebe que tem uma barrinha surgindo ali. Bem difícil de identificar, mas bem difícil de ver. Mas se a gente puxar um zoom aqui, a gente vê que tem uma barrinha começando a surgir. Ó, tanto em março como em novembro, tá? Então vamos ficar com janeiro, só para ficar visual. Então o mínimo seria 0 milímetros do mês de janeiro. Feito, temperatura agora. Temperatura, o máximo, a gente percebe que tanto em junho como em julho, a gente percebe que é o pico da temperatura lá desse território, né? Na minha opinião, tá igual. Na minha opinião, tá bem igual, né? Isso daqui. Deixa eu aumentar um pouco. Puxar esse zoom. Na minha opinião, junho tá um pouco mais acima. Junho tá um pouco mais acima. Aqui, ó. Tá? Então vamos ter que colocar ele. Temperatura. Opa. Junho. Quanto a temperatura? Aqui ela vai variar de negativo de 10 a positivo de 20. Tá entre 15 e 20 graus, tá mais perto de 15. Vamos colocar ali uns 13 graus Celsius. 13 ou 14? 13 graus Celsius. E agora a mínima. A mínima a gente percebe que vai estar aqui em janeiro também. Janeiro. E essa mínima ela vai a quanto? Ela está entre negativo de 5 e 0 graus. Ela está mais perto de zero. Então vamos colocar um negativo de 2 graus. Negativo 2 graus Celsius. Pronto, terminamos. Vamos para o próximo. Frankfurt, Alemanha. Ficando grande já o vídeo. Não era para ficar tão grande, mas sem problema. Clima temperado para Frankfurt. O que eu fiz, gente? Aqui. Temperado. Precipitação. Precipitação tá fácil de identificar. A gente percebe que a barrinha de julho é a maior, é a única que passa essa linha dos 60 milímetros, né? Então, seria julho. Quanto? Tá passando 60, não chega a 80. Tá entre uns 62, 65. Vamos arredondar 65 milímetros. 62 milímetros. Falei errado. E a mínima? A mínima também, ela tá, apesar das barras serem parecidas, né? Serem semelhantes, mas a gente percebe que a única que não chega a essa referência de 40 milímetros é a barrinha de fevereiro. Então o mínimo aqui a gente já percebe que é fevereiro. Que ela não chega a 40, é a única que não chega a 40. Vamos colocar 38 milímetros ali para eles. Para o mês de fevereiro. 38 milímetros. Temperatura agora. Temperatura mínima. Temperatura máxima. Vamos começar aqui pela máxima. A gente percebe que julho e agosto são bem parecidos a temperatura. Vamos ficar com julho, então. Tá? Quem colocou agosto também não vai estar errado, tá? Vamos ficar aqui com julho. Máximo de quanto? Ela está variando de 0 graus a 30 graus Celsius. Ela está entre 15 e 20. Bem mais próximo de 20 do que de 15. Vamos colocar um 19 graus ali, então. 19. Opa, errei. 19 graus Celsius. E a mínima, a gente percebe que a mínima ela está entre janeiro e dezembro, né? Janeiro e dezembro. Só que a gente percebe um predomínio de janeiro aqui. A gente percebe que a barrinha ela está curvada para baixo, né? Então a gente vai ficar com janeiro. Janeiro quanto? Tá mais próximo de 0 do que de 5, tá? Tá variando entre 0 e 5. Vou colocar 3 graus aqui. Acho que 3 graus tá bem distribuído. Fechou. Próximo, Sevilha, na Espanha. Tipo de clima.
de Sevilha, Mediterrâneo. Aqui, ó, Sevilha. Ah, lembrando, tá? Tô na página 383. Sevilha. Então, Mediterrâneo. Precipitação máxima, bem fácil de visualizar, tá? Dessas barrinhas, a maior é a barra de dezembro. Então, mês aqui, dezembro. Ela é uma barra que quase chega na de 100 milímetros, então um dedinho abaixo, vamos colocar 99 milímetros para acompanhar a barra, 99 milímetros, tá? E a mínima também está muito fácil de identificar, a gente percebe que é julho, que é a barrinha menor. Julho, que ela está próxima de zero, entre 0 e 20, pode colocar aí uns 5 milímetros, porque aqui seria 10, 5 não, 5 um pouco menos. 4 milímetros. Temperatura máxima, também a gente percebe aqui um pouquinho de dificuldade para identificar se é em julho ou se é em agosto, mas na minha opinião julho está predominando, tá? Ó, como a barrinha de a partir de julho, aqui, ó, ela começa a descer, então para mim é julho. Julho, quanto? Ele está variando de 0 a 30 graus. Ele está quase no 30, está mais de 25, vamos colocar 28 graus. 28 graus Celsius. E a mínima, a gente percebe também uma variação de mínima aqui entre janeiro e dezembro, né? Fica um pouco longo aqui, um pouco distante janeiro e dezembro, porque é a virada do ano, né? Mas a gente sabe que depois de dezembro vem janeiro. Então por isso que ela é bem parecida. Mas a gente também vai ficar com janeiro aqui, porque a gente percebe a curvinha para baixo no mês de janeiro, tá? Então, janeiro. Quanto? Tá variando vai de 0 a 30, mas só que ele tá variando, tá dentro da nossa referência de 10 e 15. Tá mais próximo de 10. Vamos colocar 11 graus. 11 graus Celsius. Estamos terminando, tá, pessoal? Manaus, Brasilzão, ó. Brasilzão velho de guerra. Manaus quanto? Frankfurt. Aqui, acho que vai ser aqui, vai ser na próxima página, tá? Manaus aqui, ó. Manaus eu tô na página 384. Manaus é o clima equatorial. Voltando lá, equatorial. Precipitação. Bom, março e abril a gente percebe que é bem parecido, né? Só que a gente dá para perceber sim um predomínio de abril, ó. Olha como a barrinha de abril é levemente acima do que a barrinha de março, tá? Então vamos ficar com mês de abril. Parar de falar no diminutivo, é muito irritante isso, parece falando com criança, gente. Barrinha é barra, tá? Não falem no diminutivo, por favor. E esse máximo aqui de precipitação, ele tá chegando a quanto? A gente percebe que é um local muito chuvoso, muito, tá variando entre 300 e 400 milímetros, tá? Tá mais, na minha opinião, tá bem na metade aqui. 304, vamos colocar 350 milímetros de precipitação. 350 milímetros. E o mínimo? O mínimo também tá bem fácil aqui de visualizar. A barra menor aqui é de agosto, né? Então, vamos lá. Agosto. Tá entre a marca de 100 e de 200. Mais próximo de 100 do que de 200. Vamos colocar aí uns 120, 110, 120. 120 milímetros. E temperatura? Temperatura, essa barrinha ela é bem chatinha de ver. Que a gente percebe que ela vem reta, ó. Desde janeiro até praticamente ali junho, em maio começa a descer um pouquinho, ela vem praticamente uma linha reta, né? Então ela varia pouco aqui nesse climograma. Mas a gente percebe que a máxima está aqui entre setembro e outubro. Vamos ficar com setembro, que é quando ela está subindo, né? E chega no topo aqui em setembro. Então, temperatura. Mês de setembro.
que ela tá variando entre 25 e 30, tá mais próximo de 30, tá? Aqui ela varia de 10 a 30 graus. Bom, tá mais próximo de 30, vamos colocar um 27 graus Celsius. E a mínima, a gente percebe essa curvinha para baixo aqui na mínima. Ela é bem relativa aqui com o de dezembro, mas a gente percebe que a de junho aqui ela tá mais baixa, tá? Então vamos junho. Tá entre 25 e 30, mais próximo de 25, vamos de 23. Ó, um exercício legal aqui é falar da amplitude térmica, né, desse ano aqui em Manaus. É bem baixo, né, a amplitude térmica. Varia de, por exemplo, 23 que a gente colocou a 27 tem uma amplitude de 4 graus. Olha aqui. Bem baixo mesmo. Estamos terminando, tá? Estamos terminando. Deixa eu dar um delete aqui pra tirar. Queria tirar aquela linha dali de baixo, hein? Se não der, não deu também. Ah, tirou. Só porque eu já tava... Ó, faltam... Vixe, falta bastante. 1, 2, 3, 4. Petrolina, outra cidade brasileira. Vai na apostila novamente. Petrolina, clima semiárido. Precipitação bem simples de ver. A gente percebe que a barrinha de março aqui ela é a que mais se eleva. Então, mês de março. Aqui dá para escrever tudo. Ela está entre 75 e 150. Vamos colocar 75, 80, uns 90 milímetros para ela de precipitação. A mínima, a gente percebe que a partir de março ela vai decaindo até quase sumir aqui em agosto, setembro, mas para mim a mínima ali está em setembro. E ela chega próxima de zero, mas não é zero. Vamos colocar aí 2 milímetros, só para ter uma chuvinha, né? E temperatura também a gente percebe que a barrinha tem pouca variação, né? Ela está dentro da margem de 20 e de 30, com a mínima aqui nessa pontinha no mês de junho, nessa ponta, no mês de junho. Tá entre 20 e 30, 25 graus. Então, aqui é mínima. Tô na mínima. Tô errado aqui, gente. O junho é na mínima. Aqui dessa vez eu comecei pela mínima, né? De 25 graus. E a máxima, a gente percebe que tanto aqui, ó, novembro, dezembro e janeiro, elas são bem próximas. Como em novembro ela vem de baixo para cima, em dezembro ela mantém e a partir de janeiro começa a cair, vamos ficar com dezembro, tá? No mês de máxima aqui. Dezembro. Tá quase chegando a 30 graus, vamos colocar ali um 28 graus. Próxima. Bangalore, na Índia. Cidade que eu nunca ouvi falar. Conheci aqui na apostila. Bangalore. Clima tropical, Bangalore aqui na Índia. Clima tropical. Precipitação, bem simples de se ver. Setembro e outubro são próximas, mas a gente vê que a barra de setembro está um pouco acima. Então, mês setembro. Tá variando aqui na nossa medida de 150 a 225. Tá mais ou menos ali na metade. Vai chegar em abaixo de 200, 190 milímetros de precipitação, de chuva. E a mínima a gente percebe que janeiro, né? Janeiro e fevereiro são bem próximos, mas janeiro é um pouco mais baixo ainda. A barra de janeiro é um pouco mais baixa. Janeiro, próximo de zero. Vamos colocar 3 milímetros. 3 não. 3 milímetros. Meu Deus, tô gripando. E de temperatura? Temperatura máxima, a gente percebe esse pico aqui no mês de abril. Tá entre 20 e 30, mais próximo de 30, então vamos colocar ali uns 28, 27, 25 seria no meio. 28, pra mim 28 tá bom. 28 graus Celsius.
Mínima, a gente percebe que tanto janeiro como dezembro, na minha opinião, dezembro fez o fundinho aqui. E a partir de janeiro começa a subir essa temperatura. Então no mês a gente tem como dezembro próximo de 20, um pouquinho acima de 20. Vamos colocar 21 para não ficar com 20, né? 21 graus Celsius. Bangalore concluída. Próxima, Khartoum, Sudão. Khartoum ou Khartoum, não sei. Clima desértico em Khartoum. Então, no clima desértico também a gente percebe a precipitação, a chuva, ela é muito baixa, sendo zero em vários meses, né? Então a gente vai ver justamente isso, né? O máximo de chuva é fácil de ver, que é aqui em agosto. Tá entre 0 e 75, mais abaixo de 75, vai ser uns 70, uns 65 milímetros de chuva. E a mínima? A mínima ficou fácil, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, acho que abril já começa, né? Então janeiro, fevereiro, março e dezembro, acho que novembro tem uma pontinha ali também, vamos dar um zoom. Ó, nada em janeiro, nada em fevereiro, nada em março. Em abril parece que nada também, né? Em abril também parece que nada. Novembro parece que nada, mas eu acho que tem sim um filetinho. E dezembro. Então assim, de mínima, né? Qualquer um desses ficaria certo. Vamos usar janeiro. Vou usar janeiro. E se é nada, é nada. 0 milímetros de chuva. E temperatura? Temperatura aqui, ela vai variar de 0 a 40 graus. A máxima, fácil de perceber aqui que ela faz esse topozinho aqui, topo em maio. Variando entre 30 e 40 graus, praticamente ali no meio, né? Vamos colocar 35 graus aqui para ele. E a mínima, a gente percebe que chega aqui em janeiro com essa curva para baixo aqui, ó. Mais próximo de 20 do que de 30, vamos colocar 15 seria a metade. 14 só para ter uma modificação. 14 graus Celsius de mínima. Fomos para a última, Ulaanbaatar, ou Ulaanbaatar, Mongólia. Também clima desértico. Tem precipitação máxima, fácil de ver essa barra de agosto aqui, né? Acima de 60 milímetros, bem abaixo de 120, vamos colocar uns 65 ou 70. Não, como varia bastante de 60 para 120, vamos colocar 70 milímetros de máxima. E mínima, janeiro e fevereiro, né? Porque aqui a gente percebe uma barra pequena, mas tem aqui, janeiro e fevereiro praticamente nulo. Fevereiro parece que começa a modificar, então vamos de janeiro. Com um mínimo ali de 0 praticamente. E temperatura, fácil de identificar por essa linha aqui dos 15 graus. Fácil de identificar que ela está um pouquinho acima de 15 no mês de junho. Junho ou julho? Pera que eu errei. Julho, mês de julho. Um pouquinho a mais de 15, vamos colocar 16 então. Celsius. E a mínima, janeiro, por conta dessa curva descendente aqui, rumo ao fundo. Mês de janeiro tá entre 15 e 30 graus negativos. Uns 20 graus, pouco menos. Pouco menos, né? Negativo aí de 18 graus Celsius. 18, 17. Vamos baixar mais um pouquinho. Graus Celsius. Ah, que se eu colocar o C ele vai lá para baixo. Então tudo bem, sem problema. Essa era a última, né?
Então, terminamos a atividade. Era isso, pessoal. Ficou grande aí o vídeo, mas tudo corrigido. Ok? Obrigado. Até a próxima aula.